O que o seu desespero está te fazendo renunciar? Você já parou para pensar nisso? A dopamina de hoje é um convite para você abrir teu coração e deixar o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina desta quinta-feira. Já estamos na quinta-feira e eu fico muito feliz de ter você junto comigo nessa jornada e que Deus possa realmente falar ao seu coração. Então já pega a sua Bíblia, caderno, caneta para você anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar com você. E claro que antes de começarmos a nossa dopamina, você já sabe, né? Você já curtiu esse vídeo? Ainda não? Então curte esse vídeo, já deixa nos comentários o seu bom dia, o seu boa tarde, não importa a hora que você está assistindo, é importante que você está junto comigo aqui e que Deus possa realmente usar você como um instrumento também para alcançar mais pessoas. Como isso? Compartilhando. Você já compartilhou a dopamina? Ainda não? Então compartilha a dopamina com suas amigas. Mais pessoas são alcançadas quando nós fazemos isso e tem sido maravilhoso ver a cada dia uma nova conquistadora chegando aqui, novas pessoas sendo alcançadas e tudo porque você tem feito parte deste movimento. E se você é nova por aqui, curte esse vídeo, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder as nossas dopaminas de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e aos sábados os nossos encontros, né? O ponto de acesso onde nós estudamos a palavra de Deus. Então aqui você não fica sem a palavra do Senhor, seja nas dopaminas, no ponto de acesso e até nos vídeos adicionais que nós colocamos aqui. O objetivo é te desenvolver espiritualmente. E fique atenta, viu? Porque em breve teremos novos conteúdos para te ajudar no desenvolvimento em outras esferas da sua vida, emocional e física também. Então, vão orando por mim para que Deus possa me dar graça e eu conseguir preparar esses conteúdos lindos que eu já tenho colocado aqui no meu planejamento para trazer para vocês. Agora, vamos para a nossa dopamina de hoje? Eu quero ler com você um texto que está lá em Gênesis, capítulo 25, e nós vamos ver do versículo 29 até o 34. Nesse texto, nós vamos encontrar uma história muito conhecida de dois irmãos gêmeos que talvez você já tenha ouvido falar. Eu, pelo menos quando era criança, eu ouvia muito essa história, que é a história de Esaú e Jacó. Já ouviu falar dessa história? Os dois irmãos que nasceram ali no mesmo dia, irmãos gêmeos, mas aí um irmão nasceu agarrado no calcanhar do outro, aí um irmão vai lá, faz uma invençãozinha ali de conseguir enganar o pai, pegar a primogenitura do irmão, mas ao mesmo tempo conseguiu comprar do irmão o direito de primogenitura, aquela confusão toda familiar que a gente sabe que é bem complexa, mas que tudo isso se desdobrou por uma falta de percepção. E é isso que eu quero ministrar ao teu coração hoje. O Senhor falou de uma forma profunda comigo nessa história, trazendo aqui o exemplo de Esaú. Será que você tem sido como Esaú? Pelo desespero, você tem renunciado àquilo que é seu por direito? Pelo desespero, você tem desistido daquilo que Deus tem para você? Porque foi isso que aconteceu com Esaú. Vamos entender melhor essa história? Então abra sua Bíblia aí junto comigo. Eu vou ler, gente, nessa versão aqui a mensagem. É uma linguagem mais contemporânea, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Então o texto diz assim a partir do versículo 29. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor vermelha. E Esaú chegou do campo e estava faminto e pediu a Jacó: "Dê-me um pouco desse seu ensopado, porque estou morrendo de fome." E foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: "Vamos fazer uma troca? Meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho." Esaú retrucou: "Estou morrendo de fome. Dê-me logo o que me vale a pena os direitos da primogenitura, se estou quase morto." Olha só o que Esaú fala. Jacó exigiu: "Primeiro vai ter de jurar." Esaú concordou por meio de um juramento e abriu mão dos seus direitos de filho mais velho, a favor de Jacó, que finalmente deu ao seu irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. E foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Preste atenção, conquistadora. Aqui nós estamos vendo um homem que, dentro de uma circunstância tão simples, ele perdeu algo tão extraordinário e eterno. Uma bênção de primogenitura. Esaú, ele simplesmente renuncia àquilo
que Deus tinha para ele. Por um momento, por uma questão pequena. Porque, vamos combinar, né? Você já viu alguém morrer de fome por um dia? A gente vai ver estudos aí, né? E estudos comprovam que a pessoa ela não morre de fome em um dia. Na verdade, para ela morrer de fome, ela tem que ficar muitos e muitos dias, né? Na verdade, sem comer. E o que a pessoa pode morrer é de desidratação se ela não bebe água em 3 dias. Ou seja, morrer de fome é algo muito exagerado. Mas Esaú aqui, ele estava olhando para essa situação dele como se fosse a pior situação. Ele tinha acabado de chegar da onde? Da caça. Esaú, ele não chegou de nenhum lugar aleatório, ele chegou do trabalho dele. E o trabalho dele era caça. Então ele foi atrás de comida, de alimento. E ele volta com alimento. Só que para ele comer, ele tinha que preparar. Só que ele não estava muito afim de preparar o alimento. E ele já viu o irmão lá fazendo um ensopado, ele pensou, poxa, né, pra que eu vou fazer? Deixa meu irmão já fez, então eu vou aproveitar a deixa dele e vou comer o que ele já tem. E nisso, Esaú, ele simplesmente se deixa levar emocionalmente por aquela circunstância que era pequena, mas que para ele se tornou algo grande, e isso acabou fazendo com que ele desprezasse, porque é assim que está escrito, ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. E ele até diz para Jacó, né, que me adianta ter a primogenitura se hoje eu estou morrendo de fome, eu estou quase morto de fome? Consegue entender? Será que a gente está fazendo isso? Você já parou para pensar? Será que sem perceber, você tem realmente sido como Esaú? No meio de um problema, no meio de uma circunstância que você está enfrentando, você está desprezando aquilo que Deus tem para você? Quantas vezes as suas dores, as suas angústias, os seus problemas, eles têm te pressionado e você tem dito, o que me adianta ter a promessa de Deus? Se hoje, olha só o que eu estou vivendo. Você já falou isso? Olha, eu quero que você entenda que Esaú, ele não só falou, mas ele se posicionou como alguém que não dava o mínimo, não dava a mínima, na verdade, para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Esaú estava olhando mais para suas próprias necessidades. Será que você tem feito isso? Olhado para a sua dor, olhado para a sua circunstância, olhado para o seu momento atual e dito sim, o que me adianta ter algo eterno se no momento que eu estou vivendo agora eu não tenho isso que eu quero? Se no momento que eu estou vivendo agora eu estou sofrendo, se no momento que eu estou vivendo agora eu estou passando por essa situação. Esaú, ele ignora algo que Deus tinha para ele de maneira futura, eterna, para algo tão irrisório que poderia ser resolvido se ele mesmo fizesse o seu próprio alimento. Mas ele preferiu ir pelo caminho mais fácil. E com isso, nós aprendemos algumas lições e eu quero compartilhá-las com você. Porque se hoje você tem feito o mesmo que Esaú, Deus ele quer mudar a sua percepção e que você comece a se posicionar de maneira correta, para que você não caia em armadilhas de renunciar aquilo que é eterno para aquilo que é passageiro. A primeira lição que nós podemos extrair aqui de Esaú é que ele estava faminto. Ele estava morrendo de fome. Eu quero que você preste atenção numa coisa que é muito importante. A palavra de Deus, ela nos traz aqui histórias reais, contextos reais, mas a gente também tem que entender que nem tudo que está aqui é só para a gente olhar na perspectiva natural. A perspectiva natural, Esaú, ele estava morrendo de fome mesmo, era uma fome física. Mas a gente olha num contexto espiritual, porque a Bíblia ela traz pra gente uma percepção espiritual e uma percepção natural. E aí que tá a diferença daqueles que só leem a Bíblia e daqueles que mergulham na palavra e têm a revelação do Espírito Santo. E a revelação que o Espírito Santo me deu ao ler essa passagem não foi só uma fome física, mas foi uma fome espiritual. Lembra que dias atrás a gente teve uma dopamina que eu falei, se você tem sido desnutrida espiritualmente, ou se você tem se nutrido espiritualmente, o que significa? Se você tem se alimentado da palavra, você não vai cair em qualquer necessidade de comer, entendeu? Presta atenção. Quando você está com fome, com muita fome igual Esaú aqui estava, você às vezes tem paciência de esperar em fazer a comida? Às vezes você já vai ali, belisca alguma coisa para tentar enganar enquanto você está fazendo a comida. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele estava com tanta fome que ele não
queria esperar ele mesmo fazer o alimento. Ele já foi direto no que estava pronto, no que era mais fácil, porque o irmão estava ali. E, consequentemente, aquela fome fez ele não analisar o que ele estava escolhendo, né? Ou que ele estava tendo que renunciar para comer aquilo que ele queria. E não é diferente espiritualmente. Quando nós não estamos nutridos pela palavra de Deus, quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, sabe o que acontece? A gente começa a aceitar qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conhecimento, e a gente aceita qualquer teoria bonita que aparece à nossa frente. A gente renuncia muitas vezes à nossa fé por teorias que parecem interessantes, mas por não conhecermos a palavra, nós caímos como um patinho. Quantas pessoas estão sendo enganadas por doutrinas, por ensinamentos errados, por não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus? Pessoas desnutridas espiritualmente, elas acabam aceitando qualquer tipo de prato, qualquer tipo de alimento que é oferecido. E essa passagem, ela não fala só de uma fome física, mas uma fome espiritual, porque se Esaú entendesse o peso que tinha a primogenitura, se de fato ele compreendesse o que significava uma primogenitura, assim como Jacó entendia, porque Jacó entendia. Jacó sabia que a primogenitura não era qualquer coisa. Jacó, para ele ter feito essa proposta, ele tinha um conhecimento de que a primogenitura era algo especial. O próprio Esaú, que tinha direito a isso, não percebia nada. Ele simplesmente ignorou aquilo que ele tinha como direito. Por não conhecer, por ser desnutrido espiritualmente, por não compreender que a bênção da primogenitura mudaria a história dele e de toda a sua descendência. Mas por ele ignorar isso, ele simplesmente renuncia a algo que é tão importante. E Jacó, de forma esperta, ele se aproveita dessa situação, ele vê que o irmão não entende nada, que aquilo era importante e consegue trazer isso para a realidade dele. E é isso que acontece. Quando você não valoriza o que Deus te deu, sempre terá alguém que vai valorizar. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Quando você não valoriza a bênção que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, você simplesmente ignora isso, joga isso fora por não ter sabedoria e percepção, pode ter certeza que outras pessoas vão aproveitar aquilo que você não aproveitou. Porque a obra de Deus não vai parar. O projeto inicial era que o primogênito fosse abençoado, mas o primogênito não quis. Mas a bênção da primogenitura não ficou parada. A bênção foi transferida para o outro filho que realmente queria. Consegue entender? Então a obra do Senhor não fica parada porque você não quer fazer. Os dons que Deus te deu os dons que Deus te deu não vão ficar parados em você. Os dons que Deus te deu vão continuar. Se você fizer ou não, Deus levanta outro para fazer. É difícil, é duro ouvir isso, mas é a realidade. Então, conquistadora, você tem sido desnutrida espiritualmente? Porque a falta de nutrição espiritual, a falta de conhecimento da palavra de Deus faz você abrir mão daquilo que é seu por direito. A outra lição que a gente aprende aqui é se você tem superdimensionado o seu problema. Olha só o que Esaú fala. Estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se eu estou quase morto? Olha só. Ele está dizendo que está morrendo de fome. Como eu falei no início dessa dopamina, não existe essa da pessoa morrer de fome em um dia. Era só, ainda mais em algumas horas. Provavelmente ele já tinha tomado café, talvez ele tinha comido alguma coisinha antes de sair para caça. Ele voltou, ele estava com fome, tudo bem. Mas será que era literalmente algo que fizesse ele morrer? Mas ele superdimensionou. Ele superdimensionou o problema que ele estava enfrentando. E quantas pessoas estão superdimensionando os problemas que elas estão enfrentando? Às vezes ela está passando por uma crise no casamento e ela já diz que o casamento não presta, que o casamento acabou. Às vezes é algo tão pequeno que pode ser resolvido com uma atitude diferente, com uma liberação de perdão, com uma mudança de maneira de ver e de enxergar as coisas, mas ela está olhando só o grande problema dela. Eu quero usar o meu exemplo que vocês vão entender melhor. Dias atrás eu fui diagnosticada com uma ferritina 4.9, quase 5. Bem baixa para o natural, né? Para o que é correto a pessoa ter. Então minha ferritina estava literalmente quase 0. Só que a doutora ela pediu para que eu fizesse outros exames para ela diagnosticar mais profundamente
como estavam as minhas plaquetas sanguíneas, como que estava todo o restante, para entender se realmente o que eu tinha, né, era um problema de anemia ou se era só uma reposição de ferritina e já resolveria aquela situação. Resultado, a ferritina, ela realmente estava muito baixa, mas não foi a ponto de ser uma anemia. E olha só a confusão que isso gerou. Depois que eu fui nessa doutora, que era uma nutróloga, eu tinha uma consulta marcada com uma neurologista e eu levei também os meus exames para ela ver, os primeiros exames. Quando ela viu os primeiros exames, por não ser a área de especialização dela, mas ela bateu o olho na ferritina, a primeira coisa que ela falou: minha filha, você tem que começar a repor essa ferritina, tem que ser endovenosa, você tem que fazer reposição, porque se você não fizer reposição, você vai poder ter que talvez até passar por uma transfusão, e isso gerou um grande medo em mim. Ela me deu uma receita para que eu pudesse ir atrás, para poder fazer, né, essa reposição endovenosa. Fui nas médicas, né, nos hospitais para tentar ver se eu conseguia fazer isso, mas nenhum deixava, porque para fazer isso eu tinha que ser por nível de internação. Ainda mais o que ela tinha passado para mim era um bem específico que tinha que ser nível de internação. Então, se eu não tivesse essa guia, eu não poderia fazer essa transfusão, né? Transfusão não, essa reposição endovenosa. E aí aquilo ficou aquela coisa toda e começou a bater um desespero em mim, no Diego, na minha mãe, assim, no meu pai, de comer aqui na família ali, né, preocupados. E na hora veio o Espírito Santo e ele falou para mim assim: por que que você está tão preocupada, né? Por que que você está tão ansiosa? Calma. Você nem orou para mim antes, você já saiu tentando resolver com a sua própria força do braço. Calma, para de superdimensionar, você ainda não fez os outros exames. Relaxa, sabe? Veio a voz do Espírito Santo falando algo assim comigo para que eu me acalmasse. E eu falei pro Diego: Di, não vamos atrás de nada agora. Eu primeiro vou fazer aqui os exames e depois a gente vai atrás para ver se a médica passar realmente a guia pra gente fazer isso, nós vamos fazer. Resultado, fiz os exames, voltei na nutróloga. Quando eu cheguei lá, ela viu os exames, os novos exames, comparou. E aí, nisso, ela falou assim: olha, a sua ferritina realmente está baixa, mas todo o restante está maravilhoso. Você está muito bem na vitamina D, vitamina B12, você está bem nas plaquetas sanguíneas, não tem nada desequilibrado, então é só o seu ferro. E a ferritina, você vai poder tomar só uma pílula de, né, reposição da ferritina e não precisa ser endovenosa, não precisa ser nada disso, porque o restante está normal, você não está anêmica, você só está com uma ferritina baixa. Quando ela falou isso, sabe quando vem assim um alívio? E aí na hora eu parei para pensar em toda a confusão que tinha sido gerado antes. Por quê? Porque uma pessoa superdimensionou o meu problema sem entender toda a situação e isso gerou um grande estresse, medo, porque eu já comecei a ficar pesquisando, você já fica meio, né, meio biruta, você já vai atrás, já vai pesquisando, vai entendendo. E isso começou a me gerar um grande medo de ter que fazer uma transfusão. E isso parece que aumenta. Comecei a sentir mais dor de cabeça, porque eu comecei a ficar ansiosa. Sabe aquela coisa toda? Porque superdimensionou o problema. E foi o que aconteceu com Esaú. Esaú superdimensionou a fome dele. Ele não estava morrendo de fome. Mas é porque ele não queria esperar mais para comer. E ele viu que tinha algo ali na frente dele, ele queria aquilo ali naquela hora. E quantas coisas, Deus tem coisas melhores para você, mas você não está tendo paciência para esperar e você está superdimensionando o seu problema e está tentando encontrar soluções mais rápidas. Não deixe isso acontecer. Quem superdimensiona o problema aceita qualquer coisa. E foi o que aconteceu com Esaú. Ele achou que aquela ali era a solução da vida dele para aquele momento. E o resultado é que ele acabou entregando algo muito mais precioso do que aquele momento de fome, que aquele prato não valia nem metade do que ele tinha dado para o irmão, que ele tinha jurado dar ao irmão. E isso é algo muito forte, é algo muito profundo se você compreender a verdade dessa palavra. Talvez você esteja trocando a sua primogenitura, uma bênção de Deus para a sua vida, por uma necessidade urgente. Tem muita gente trocando um futuro casamento abençoado para quem é solteira, está encontrando qualquer pessoa e está se aprofundando nas relações erradas, porque não consegue esperar o momento certo de ter um relacionamento. Tem muitas pessoas aceitando qualquer tipo de oferta, de trabalho, de emprego, porque não sabe esperar o que Deus tem para ela. A necessidade, a preocupação, a urgência de resolver a dor está fazendo as pessoas aceitarem qualquer coisa. Qualquer coisa, não deixe isso tirar aquilo que é eterno da sua vida. Então, cuidado, não superdimensione o seu problema. E outra,
A outra lição que nós podemos extrair, que para mim aqui é a última, mas é uma das mais poderosas também. Esaú, ele trocou a primogenitura, sabe por quê? Porque ele não queria fazer a parte dele. Ele quis evitar esforço. Quantas pessoas estão abrindo mão daquilo que Deus tem para elas porque elas querem evitar esforços? Elas não querem ter trabalho, porque, vamos ser sinceras, se você hoje está passando por uma crise no seu casamento, dói muito mais você ter que tratar a si mesmo e tratar o teu cônjuge do que vocês simplesmente darem um fim na relação e cada um seguir o seu caminho. Mas as consequências são eternas disso. De uma separação, elas são eternas. Foi o que aconteceu com Esaú. Naquele momento era mais fácil comer o prato de lentilha, mas depois que ele não teve a primogenitura, ele chorou amargamente porque ele perdeu a bênção. E ele jura e ele pede para o pai, pai, por favor, me dá alguma coisa, fala algo para mim. E o que ele só ouviu foi que ele teria que servir o irmão. Ele perdeu algo que seria perpétuo para toda a geração dele, por um momento. Conquistadora, se é muito mais difícil para você trabalhar, se esforçar, o meu convite para você hoje é que essa dopamina mude essa sua mentalidade. Mesmo que doa em você, mesmo que o processo seja árduo em você, permita-se passar pelo processo. Não abra mão da sua transformação por causa do trabalho que isso vai te dar. Dá trabalho sim, você ser forjada, você mudar, você abrir mão daquilo que hoje é confortável, sair da zona de conforto não é bom, mas o resultado ele é eterno. Então não troque algo eterno por algo temporário. Não troque algo que Deus tem para você por um simples momento. Então a palavra de Deus é muito clara para você hoje. O que você está renunciando, o que você está abrindo mão por um momento, pela sua dificuldade, pelo um processo difícil que você está enfrentando. O Senhor está te dizendo hoje, não abra mão daquilo que é eterno para algo passageiro. Se está mais fácil desistir, olhe para Deus e veja o que Ele tem para você de maneira eterna e não apenas agora. Talvez agora você não veja nada de bom, mas isso vai passar. Essa fome que você está sentindo aí, ela não é algo que vai te matar. É só um momento, mas vai passar. Mas se posicione, mude a sua atitude, mude a sua postura e veja o Senhor transformar o seu caráter, mudar a sua vida. Se você entendeu essa palavra de hoje, eu quero te convidar a orar comigo, para que você não seja como um Esaú, que você não abra mão daquilo que você pode fazer, daquilo que Deus te deu por algo temporário. Como a gente viu aqui, Esaú, ele abriu mão de algo tão lindo que era a primogenitura, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilha que ele mesmo poderia fazer. Ele poderia até fazer coisa melhor, porque ele era até caçador. Então ele tinha animais, ele tinha bezerros para fazer. Só que ele abriu mão de tudo isso. Então não deixe com que algo que Deus tem para você seja renunciado por algo temporário. Vamos orar? Senhor, a minha oração neste momento, Pai, é pedir para que o Senhor venha nos despertar com essa palavra. Talvez aqui tenham conquistadoras que estão renunciando coisas eternas por coisas passageiras. Talvez elas estejam abrindo mão do seu projeto para elas, para viverem coisas pontuais que resolvam uma dor rápido, que resolvam uma dor superficialmente. Mas, Senhor, eu oro para que essas conquistadoras possam entender que mesmo que seja difícil, mesmo que seja árduo, que é muito melhor viver os teus projetos do que renunciar às suas promessas. Pai, mesmo que seja difícil, eu clamo ao Senhor, nos sustente, Pai, para que a gente não venha renunciar às bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Que não venhamos deixar a desnutrição espiritual ou até mesmo a necessidade de resolver um problema rápido e até a nossa vontade de querer viver coisas específicas no nosso tempo façam a gente renunciar o que realmente importa. Então, Pai, sustenta-nos debaixo dessa palavra, faça ela ser compreensível ao nosso coração, abre os nossos olhos espiritual e faça, Pai, com que a gente entenda que a gente realmente deve se posicionar com amor, com zelo para aquilo que o Senhor derramou sobre nós, para as suas promessas sobre as nossas vidas. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, se a palavra falou com você, compartilhe com mais pessoas. Vamos levar essa mensagem para que novas pessoas sejam alcançadas. Um grande beijo, fica com Deus e eu te encontro nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!